boa tarde. Tarde a André. todo mundo. Meu nome é André Querubim, eu sou dermatologista, eu sou formado em medicina pela faculdade da USP de São Paulo e em dermatologia pelo Hospital das Clínicas. Me formei em dermato desde 2014 e eu fiz especialização em dermatologia infantil e eu atendo atualmente no meu consultório próprio, tanto infantil quanto adulto, mas eu vejo bastante criança. Então, na minha prática clínica, o público infantil é bastante. E eu atendo crianças desde o nascimento, desde os primeiros dias de vida até, até a fase adulta. O que vem a ser, André, dermatologia infantil? Como você falou, Melanie, então assim, quando a criança nasce, tem um teste do olhinho, do ouvidinho. A pele, não existe assim, um teste da pele, né? O que acontece? Mas faz parte do exame infantil a inspeção da pele, tá? A pele inteira, o tegumento inteiro da criança. Faz parte a inspeção do tegumento inteiro da criança nos primeiros dias de vida, né? Como exame inicial. Para quê, né? Para a gente ver se a criança tem alguma alteração da pele, da hidratação da pele, se tem alguma manchinha vermelha, alguma coisa assim, algum cisto, qualquer coisa. Então faz parte do exame completo da pele, inclusive do couro cabeludo, tal, para ver se tem alguma alteração que pode ter sido hereditária, né, congênita, ou se não, para deixar a criança, se está tudo bem, se aparecer alguma coisa no futuro, saber que no nascimento não teve nada. Então faz parte desse exame inicial. E a dermatologia infantil compreende basicamente o cuidado da criança desde a infância. Então a pele da criança é diferente da pele do adulto. A pele da criança é mais fina, ela não tem a maturação ainda da pele do adulto, ela não tem as proteções necessárias. Então a gente tem alguns cuidados especiais que são diferentes da pele do adulto. E algumas condições, algumas doenças que são mais comuns na infância. E por isso que a gente tem um Sim. foco específico para essa parte, algumas medicações específicas e algumas doenças que são mais comuns na infância, apesar de poderem persistir na fase adulta, mas que são muito mais comuns nas crianças. Então, algumas diferenças assim, não muda muito da dermatologia adulta alguns pontos, mas tocou em alguns pontos principais assim da dermatologia infantil. O primeiro ponto é a dermatite da fralda, que é com certeza uma das principais queixas, né, dermatológicas do bebê, do recém-nascido, e do bebê mesmo, depois de alguns meses de vida, que é a dermatite da fralda. E aí, o que as mães pensam, falam, o tipo de fralda específico é o que dá mais alergia à fralda? Geralmente não. A dermatite da fralda, que é uma inflamação muito comum que ocorre na criança, que as mães às vezes acham que é o tipo de fralda que usa, tal, não é a fralda em si a principal agente, mas as fezes e urina, elas causam uma irritação local, né, por conta de pH local e tal. E aí o contato com a fralda junto com o atrito e essas substâncias causam uma irritação e aí sim a dermatite da fralda. Então uma das principais queixas dermatológicas do bebê é a dermatite da fralda, não especificamente pela fralda em si, mas por conta da limpeza local. Porque tem gente que demora para limpar o bebê, então fica lá com as fezes, com a urina, deixa mais tempo, isso começa a irritar a pele, a essa irritação, aí sim, associado com a fralda, com o atrito, pode começar a dar uma inflamação. Então a dermatite da fralda, não sei se você já viu, Melanie, mas é muito comum, então, aquelas lesões que ficam no bumbum, nos glúteos, e não é especificamente pelo tipo da fralda, mas sim pela ação dessas substâncias que ficam como correndo mesmo a pele, ficam irritando e aí a limpeza adequada é fundamental para o tratamento dessas lesões. Então, essa é uma das condições que a gente mais vê nas crianças. Antigamente, né, eu tô com 50 anos, eu não usei fralda descartável, eu usei fralda de pano. Você pensa, assim, esse pessoal mais naturalista, eles incentivam, né, o retorno dessa questão de fralda, e tem não sei se é calça plástica, alguma coisa, que é fralda plástica, mas tipo toda de tecido. É melhor que a descartável ou tanto faz? A questão de fato é a higienização. A criança urinou, a criança defecou, ficar de olho e logo fazer a higienização para que não venha ter esse problema. Exatamente isso. Então, o tecido em si,
É claro, tem tecidos que são muito irritativos, né? Mas hoje em dia, esses tecidos que irritavam demais, eles não são mais fabricados. Então, o mais importante é a higiene local, tá? Então, é esse cuidado. Então, sempre manter a área seca. Isso é o mais importante. E agora você falou, muito bem, tem essas pessoas... Tá voltando a moda, né, das fraldas não descartáveis, né? Então, tem muita gente que está usando. Não vejo problema. Claro, quem usa essa fralda faz uma higiene adequada da fralda, né? Tem que lavar a fralda, dá mais trabalho, pro meio ambiente isso é bom, né? Então, isso está começando a voltar à tona. Mas o tecido em si não é o problema. O problema seria a limpeza, a frequência da limpeza local e manter a área seca. Isso, com certeza, é mais importante. Como cuidar da pele para que a gente previna, né, patologias comuns da infância, como brotoejas, eritema, miliaria, hiperplasia sebácea. Que é a brotoeja e a miliária, que é a mesma coisa, tá? Então, a miliária ou a brotoeja seria o nome popular, né? O que acontece? Então, o ducto da glândula sudorípara no bebezinho ainda não é completo tal, e ele pode entupir. Então, ele não tem uma excreção adequada. E aí, o que acontece? O suor ele não vai ser eliminado da forma adequada, ele entope isso, então forma uma inflamação no ducto da glândula, ela não consegue, o suor não consegue sair. Então, a criança começa com aquelas bolinhas avermelhadas, muito comum nessa região do pescoço, comum no tronco. Sim. Que acontece geralmente então quando a criança está num ambiente mais quente, não tão arejado, ou que usa muita roupa, então começa o dia frio, a avó, né, gosta, então enche de roupa para esquentar a criança, só que aí começa a ficar calor, aí a criança começa a suar, e aí o suor não consegue evaporar, e aí começa então a ficar essa inflamação, essas bolinhas que ocorrem muito comumente no tronco, no colo, é muito comum, que é a miliária, que é a brotoeja. A própria brotoeja, a miliar, ela pode ter várias tipos de inflamação. Ela pode ser uma inflamação mais superficial, quando ela fica mais transparente. Então, tipo aquelas bolinhas de água bem transparente, que às vezes você até estoura, o liquidinho vem na mão. Pode ser mais vermelhinha, que é a brotoeja clássica, né? Aquelas bolinhas vermelhas, que seria uma inflamação na porção média do ducto da glândula. E as profundas, quando ficam bolinhas amareladas, tem aspecto de espinha, né? Que na verdade é a pústula, que ficam um pouco mais vermelhinhas e às vezes até com infecção secundária de bactéria. Então tem alguns graus, dependendo do grau de acometimento, da profundidade da glândula, pode ter esse tipo de lesão. Então o principal tratamento é arejar, então manter a área fresca, usar roupas mais leves, deixar a pele respirar, esse é o principal tratamento. Qual o melhor tratamento para criança com dermatite? A dermatite é um assunto muito extenso para nós, né? A dermatite atópica. Então, assim, a dermatite tem vários tipos de dermatite. Uma delas é a atópica. Com certeza, a principal queixa de criança no consultório é a dermatite atópica. Tá? A dermatite atópica é um defeito da barreira cutânea, né? Então, a pele, ela tem várias funções, né? A principal função dela é a função barreira. Barreira quê, né? Então, barreira, proteção mecânica, proteção física, é uma barreira imunológica, porque tem células de defesa que vivem na pele, é uma barreira térmica, também é uma proteção térmica, e hidratação mesmo. Então, hidratação. A pele, ela forma uma barreira de proteção do organismo para o resto do mundo. Quando a barreira tem um defeito, então tem algum problema nessa barreira, pode ocorrer uma inflamação. Então, o que acontece? A dermatite atópica é um defeito da barreira. A pele fica geralmente mais seca, uma pele mais seca, com defeito na hidratação, algumas proteínas, algumas substâncias de hidratação, e a pele fica desprotegida. Então, favorece ao ressecamento, à inflamação, à própria infecção secundária. E aí, a dermatite atópica, então, é uma criança geralmente mais alérgica, que tem a pele mais seca, que tem lesões em determinadas áreas. Na dermatite atópica, por exemplo, o suor é uma coisa que irrita muito. Então, o suor associado ao atrito, então áreas de dobra, principalmente aqui na face interna dos braços, atrás da perna, no pescoço, áreas de dobra onde tem suor, a pele irrita e começa a coçar. E aí, o melhor tratamento, a base que eu falo, 3 coisas fundamentais para a dermatite atópica. Primeiro, a hidratação. E a hidratação envolve não só o hidratante, o creme em si, que é muito importante, mas também o banho, um banho adequado. Tá? Por quê? O banho, você falou no começo lá do banho em criança. Como é que o banho deve ser em criança? O banho, ele acaba ressecando a pele. Por quê? A água demais, ela vai ressecar a pele.
O sabonete que a gente usa no banho também resseca a pele, porque ele acaba tirando a gordura boa que a gente tem. Então, muito banho na criança faz mal. Então, sempre que eu já falo lá no Instagram também, um banho por dia para a criança é o suficiente. A gente tem vários sabonetes, os sabonetes normais, geralmente eles são alcalinos, então tem um pH acima. E isso acaba ressecando a pele, acaba tirando essa gordura da pele. E aí, esses sabonetes específicos para criança, eles têm geralmente um pH mais baixo, que chega próximo da pele, e aí eles irritam menos. Então, eles acabam irritando menos e tem um poder de hidratação. Então, o primeiro ponto seria um banho adequado. O primeiro ponto seria um banho adequado, com sabonete adequado, pouco sabonete no corpo. Isso já vai ajudar na hidratação da pele, que é um desses pontos da dermatite. O hidratante é muito importante, então tem que passar hidratante direto quem tem a dermatite. E o segundo ponto é pomada quando precisa, é tratamento quando precisa, mas isso aí sim tem que procurar um Deu uma dermatologista. Então o segundo ponto é o tratamento quando necessário. Então quando tem lesão de dermatite, tem que procurar um especialista, não pode tratar em casa, tá? Porque as pomadas para tratamento da dermatite elas têm muito efeito colateral. Então, quando tiver lesão, tem que ir no dermatologista. Por isso que responder assim, aí tem alguns pontos que são mais críticos. E a terceira coisa, a criança não pode ficar se coçando. Porque a dermatite, ela coça. Por definição, a dermatite coça. Porém, a coceira piora a pele, piora a dermatite. Ela traz célula inflamatória, isso aí vai piorando. E aí isso pode ser prejudicial. Então, não coçar faz parte do tratamento. O hidratante ajuda a não coçar, a pomada ajuda a não coçar e até antihistamínicos, antialérgicos ajudam a criança a não coçar e terminar o tratamento. Então, hidratação, não coçar e pomada quando precisa para a dermatite é o melhor tratamento. A dermatite ela vai embora ou permanece para sempre? É como se fosse alguma doença crônica? Exato. Depende. O Lauro podia até falar isso é a dermatite atópica mesmo, não sei se é o filho ou a filha dela que tem. Então é o seguinte, a dermatite atópica na criança geralmente é um pouco mais forte, ou começa na fase pediátrica, né, na fase infantil. A maioria das dermatites se resolvem com o tempo, na fase adulta. Porém, algumas podem persistir. Geralmente, algumas que são mais graves, mais fortes, né, na infância, elas podem persistir na fase adulta. O repelente ele tem a substância que é ativa em cada repelente, né? Então, eles têm, de acordo com a idade, o princípio que está lá no repelente. Esse da Johnson, se eu não me engano, é a partir de 6 meses, tá? Não sei se o da Johnson, que é da Turma da Mônica, eu acho. E aí, esse é a partir de 6 meses. Então, e aí não era a substância que a gente usava para tratar os principais insetos, tá? Não era o melhor de todos. Agora, ultimamente, quando começou não, né? Mas teve essas infecções recentes, Zika vírus, tudo isso. Aí saíram vários repelentes de febre amarela também, de caridina, que é uma substância então que age contra o Aedes, então é uma substância consagrada melhor contra o Aedes. E em criança já tem alguns repelentes que você já pode usar a partir de 3 meses de idade, tá? Com icaridina. Nossa, Que legal. essa, que essa, então já dá para usar. Minha filha usou por mais de um mês, ai, meu Deus, uma vez Por por mais de dia o creme Thompson e depois apareceu umas manchas vermelhas no olho, nariz e boca. Pode ser o efeito colateral do creme? tem que ver onde que ela usou o creme, né? Não sei onde que ela usou. Ah, o creme. O Topson, o que que é? O Topson é uma pomadinha de corticoide, tá? Então já é uma Hum. pomadinha que tem que tomar cuidado muito criteriosamente, tá? Quantos anos tinha? Não sei quantos anos tinha a filha dela. Então, para criança muito pequena, eu nem uso o Topson, eu uso um corticoide de baixa potência. O Topson é muito comum aparecer essas crostas, a gente chama de crosta láctea, então fica aquela casquinha. Tem muito a ver com os hormônios maternos, então que passam pelo leite, né? Então a criança, as glândulas sebáceas não são desenvolvidas, né? Mas os hormônios que vêm da mãe, esse sim. Então aí ele pode formar como se fosse uma dermatite seborreica, que forma aquela crosta amarelada. Peguei caso já no consultório que fica muito forte, a mãe não consegue nem tirar a crosta. Então esses casos precisa de um tratamento um pouco mais vigoroso, a ponto de amolecer as crostas e retirar, fazer a remoção, porque senão nem a medicação consegue penetrar no couro cabeludo. Mas essas crostas elas aparecem com certa frequência, geralmente tem a ver com os hormônios maternos.
Quantas vezes a gente deve lavar a cabeça do bebê? Depende de quanto cabelo o bebê tem. Aquele bebê que tem um cabelo bem fininho, você não precisa lavar todo dia que você toma banho, por exemplo. O cabelo que já é um pouco maior, se o bebê sua muito, aí pode lavar todo dia também. Mas o cabelo, uma vez a cada 2 dias, ou uma vez por dia, também não teria problema. Tá? A unha encravada num bebezinho. A unha encravada no bebê é um pouco mais difícil, a gente não vê tanto, mas às vezes pode acontecer. A unha encravada, o principal cuidado é com o corte da unha da criança. Tá? Então, o corte da unha da criança, você tem que cortar, você não pode cortar muito arredondada. Né? Se você começa a cortar muito arredondada, a unha pode nascer encravada, mas em geral, bebezinho mesmo é muito, muito difícil. Eu não lembro de ter nunca encaminhado criança para operar a unha encravada. Aí a criança começa a Uhum. crescer, o dedo começa a crescer, então cuidado no corte, cortar ela rente, porém, os vértices para fora, deixar ela retinha para a unha crescer com orientação, isso é importante. E um pouco sobre a dermatite fitogênica. A dermatite fitogênica geralmente está associada a uma substância, um contato de uma planta e pode ter uma reação na pele. Pode ter reação ao sol envolvida ou não. Tá? Então existe, por exemplo, a fitofotodermatose, que o nome é um palavrão, né? Mas a fito é planta, foto é luz. Então uma reação à luz é uma substância, um contato prévio com uma substância, uma planta, por exemplo, mediado por uma reação à luz, pode causar uma lesão, e a lesão clássica que causa isso é o limão, por exemplo. Então, o limão, Hum. a mancha de limão, é uma fitofotodermatose. Então, uma dermatite derivada da planta, né, fitogênica, mas aí mediada à luz. Dicas que você dá, que tipo de filtro solar que a gente tem que estar olhando ali, né, no rótulo dele, para a gente de fato proteger a criança pequena, né? Então, o importante é assim, a criança até 6 meses, a gente não usa protetor solar. Tá? Então, no Brasil, eles não são aprovados. Então, até 6 meses, o bebezinho não pode usar protetor. Então, como é que a gente faz? A gente evita a exposição solar mesmo. Ah, mas e a vitamina D? Então, as crianças nessa fase, elas têm a reposição oral de vitamina D, né, pelo pediatra, com certeza. E aí o pediatra vai fazer essa suplementação adequada. A partir de 6 meses de idade, aí sim elas já podem começar a tomar sol. Ah, então por isso que eu vou expor a criança ao sol? Vou colocar, você falou, os médicos indicam, tal. Vou expor a criança ao sol para vitamina D? No, dermatologicamente não. Então, pelo consenso de dermatologia, a gente não faz isso. Tá? Essa exposição deliberada não é bom porque os riscos que você tem do sol, o acúmulo que você tem de raio ultravioleta, isso vai persistir para o resto da vida. Então, isso pode ter um impacto para o resto da vida. E aí, então, como é que faz com a vitamina D? A exposição normal do dia a dia já é adequada para a criança. Então, ela está em casa, entra a luz na janela, toma sol no rosto e no bracinho pela luz da janela, em casa. Normalmente o pediatra continua com essa suplementação da vitamina D, então não vai ter deficiência. E quando precisar, por exemplo, a gente vai para a praia, a gente vai para o parque, a gente vai passear, aí tem que usar o protetor solar. Ah, mas aí não é bom tomar sol sem protetor para fazer a vitamina D? De maneira nenhuma. Então tem que proteger. E aí nessa fase dos 6 meses até os 2 anos de idade, existem protetores específicos, né? Aí você falou, o que tem no rótulo? Geralmente são aqueles protetores específicos de criança, então você vê protetor infantil, protetor pediátrico, kids, né? Então esses que têm essas denominações geralmente têm substâncias hipoalergênicas, então substâncias que causam menos alergia, então sensibilizam menos a criança. E tem substâncias que formam uma barreira física. Por não ter tantas substâncias químicas, ela tem uma proteção física. Então a barreira física, eles são mais grossos porque eles protegem Uhum. eles têm protetores físicos, não só os protetores químicos. Então são esses específicos. Até os 2 anos de idade, é bom usar esses protetores específicos para criança. A hidratação, o inverno, ele piora muito as dermatites, porque ele resseca mais a pele. Resseca por quê? Porque o frio já deixa a pele mais seca, a gente tem a tendência a tomar o banho mais quente, né, no inverno também, então isso também deixa a pele mais seca. Então são essas coisas. Basicamente é o cuidado no banho, né, que a gente já explicou. Então não pode, tá frio, então eu vou ficar sauninha no banho, né, ficar Nada quentinho. fervendo. Tem que vai fazer uma banheirinha para criança. Isso não é legal. Isso vai ressecar mais a pele. Então cuidado no banho, um banho mais curto e não deixar a pele tão quente é a primeira coisa.
E a hidratação, né? A hidratação tem que caprichar mais aí na hidratação no inverno. A gente beber bastante água, né? Hidratar o corpo, uma alimentação mais saudável, também auxilia a questão da pele. Não tenho dúvida que uma hidratação, uma alimentação adequada, ela melhora tudo, né? Então melhora a pele, melhora cabelo, diminui a acne, enfim. A hidratação adequada, ela é muito importante. A hidratação também, então a pessoa tem que estar hidratada para ter a pele bacana. Mas assim, quando tem uma dermatite, Por a dentro pele e super por fora. seca, exato, Aham. mas quando tem a dermatite pele seca, uma paciente perguntou isso, então a água ajuda na dermatite dele? A tomar água? Aí eu falei, olha, tem que tomar água, tem que hidratar. Não vai resolver a pele, porque é uma pele seca que precisa de coisa a mais, né? Cuidado mais. Aham. Mas a hidratação é super importante. O equilíbrio da pele é super importante. O equilíbrio do corpo, tanto da parte nutricional como de hidratação, é fundamental.